O RFI convida hoje Bruno Brandão, ele é diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. O assunto de hoje é corrupção, é governo Bolsonaro e são as denúncias que a Transparência Internacional faz esta semana na OCDE em relação à corrupção no governo brasileiro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigado por estar falando com a gente hoje. A Transparência Internacional, o Bruno está denunciando, né, essa semana retrocessos no combate à corrupção no Brasil, para a OCDE e também para outros organismos internacionais. Existem relatórios que demonstram graves retrocessos do Brasil no combate à corrupção desde 2020. Eles foram denunciados à divisão anticorrupção e ao grupo antissuborno da OCDE, que tem sede aqui em Paris. Eu queria que você explicasse um pouco, Bruno, a importância dessa divisão anticorrupção e desse grupo antissuborno da OCDE, essa entidade que o Brasil quer tanto fazer parte e não consegue. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com a Rádio France Internacional. A OCDE, de fato, é um objetivo político do governo Bolsonaro, a adesão, o chamado Clube dos Ricos, né? É uma organização que reúne os países desenvolvidos, né, boa parte deles, e durante muito tempo o Brasil não pretendeu aderir à OCDE. Era até dito que a postura do governo brasileiro era que preferia ser o primeiro dos últimos a ser o último dos primeiros, ou seja, melhor liderar o mundo em desenvolvimento do que ir servir cafezinho no Clube dos Ricos, né? Mas essa postura mudou desde o governo Michel Temer, foi anunciado o interesse do Brasil para aderir à OCDE e reforçado pelo governo Bolsonaro. Isso é muito importante porque a OCDE, não importa se é favorável ou não à adesão, o que importa é que para aderir à OCDE você tem que cumprir com padrões determinados de políticas públicas, padrões determinados sobre funcionamento de leis de mercado, uma série de requisitos, entre elas o combate à corrupção. A Convenção da OCDE contra o suborno transnacional é um dos instrumentos legais do direito internacional mais importantes hoje. Existem várias convenções anticorrupção e contra o crime organizado hoje no mundo, a Convenção de Palermo, de Mérida, ou seja, a Convenção da ONU, a Convenção da OEA, foi a primeira convenção anticorrupção, foi na nossa região, da Organização dos Estados Americanos, mas essas convenções elas são bastante genéricas, de maneira geral, elas dão diretrizes, são importantes, foram fundamentais para disseminar boas práticas, mas a Convenção da OCDE é mais focada. Ela diz respeito ao compromisso dos países em investigar e sancionar as suas empresas e os seus indivíduos quando fazem negócios fora. Isso é muito importante, porque os países ricos, desenvolvidos, os países europeus em geral, eles têm baixos níveis de percepção da corrupção nos seus países, mas muitos deles, ainda quando fazem negócio fora, dançam conforme a música, ou seja, corrompem em países pobres em que há mais fragilidade institucional legal. E o Brasil se tornou um país importante no mercado internacional nas últimas décadas. Ele tem uma fatia, ainda pequena, mas já significante das exportações mundiais. E, por isso, ele também tem que cumprir com essas regras. E, por isso, o Brasil se tornou parte signatário da Convenção da OCDE contra o suborno transnacional, antes mesmo de se tornar membro da organização. E esse grupo esteve, você estava me contando, no Brasil recentemente, teve uma equipe importante que foi para lá. Queria que você contasse um pouco isso. Isso. E para garantir o cumprimento da convenção, existe o grupo de trabalho anti-suborno da OCDE. É o grupo de todos os países que são signatários, eles fazem parte desse grupo de trabalho e eles têm todo ano apresentar relatórios sobre o cumprimento das obrigações. E quando um país
começa a descumprir alguns dos compromissos ou ameaça descumprir, existem reações dos outros membros e da própria OCDE. Então, existem diversas maneiras de aplicar sanções ou de exercer pressão para um país ele deixar de descumprir, voltar a cumprir essas normas que ele próprio assinou. No ano passado, a Transparência Internacional já havia denunciado com esse mesmo relatório, também em setembro, outubro do ano passado, para coincidir com essa reunião do grupo de trabalho, que havia já graves retrocessos nos marcos legais e institucionais da luta contra a corrupção no Brasil, principalmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Nós podemos falar desse episódio, foi muito grave e que acabou levando a uma missão de alto nível da OCDE, do grupo de trabalho, a visitar Brasília em caráter de urgência para verificar esses retrocessos e tentar se engajar com as autoridades para coibi-los. E foi efetivo. De fato, um dos principais retrocessos foi neutralizado, mas a situação, infelizmente, não melhorou. Quando você fala, vamos precisar, que é importante, quando você fala lavagem de dinheiro, você está falando dos episódios relacionados ao Flávio Bolsonaro no Brasil? Do que você está falando exatamente? Correto. Não necessariamente o caso concreto do Flávio Bolsonaro, mas foi o caso concreto do filho do presidente, do senador Flávio Bolsonaro, que levou a uma decisão do ministro Dias Toffoli, que teve consequências sistêmicas, que basicamente paralisou o sistema anti-lavagem brasileiro durante quase metade do ano de 2019. O que ocorreu? No âmbito do processo, a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, a investigação se baseou nos relatórios de inteligência financeira do COAF, que é o órgão que avalia, que controla as transações financeiras do país para ver se tem operações atípicas. E quando existe uma operação atípica, como foi o caso apontado, de saques fracionados, de operações em dinheiro, compras de imóveis em frequências irregulares, vários indícios de operações atípicas que muitas vezes estão ligadas à lavagem de dinheiro e outros crimes pretéritos. Então, nesse caso, a defesa de Flávio Bolsonaro, então do agora já bastante conhecido ex-advogado Vassef, que também agora é investigado e processado, já denunciado por corrupção, esse advogado ele apresentou uma petição, um recurso ao Supremo Tribunal Federal, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que seria inconstitucional a divulgação desses relatórios de inteligência financeira. Ou seja, dizendo que é inconstitucional a atividade essencial da Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, do COAF, que é a principal o principal compromisso do Brasil perante todos esses convenções internacionais e especificamente ao GAFI, ao Grupo de Ação Financeira Internacional, que combate o fluxo internacional de recursos ilícitos de financiamento à criminalidade organizada, à corrupção e ao terrorismo. Bom, a história é longa, mas muito brevemente a decisão foi favorável. Ele era, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi num recesso em julho de 2019, que a decisão do ministro Toffoli, no caso concreto do Flávio Bolsonaro, teve um impacto sistêmico, paralisou todas as investigações no país que usavam os relatórios de inteligência financeira de crimes gravíssimos, quase 1.000 investigações foram paralisadas e o COAF praticamente foi neutralizado, não poderia operar até que em novembro, depois da visita de alto nível da OCDE, o plenário do Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão por unanimidade. E aí o Brasil voltou à normalidade de um país aderente às normas internacionais. E isso, esse episódio, imagino, deve ter impactado bastante na percepção do Brasil, no Clube dos Ricos da OCDE, não? Sem dúvida. Isso provocou essa medida, que é uma medida excepcional, a visita de uma missão de alto nível ao país. Isso foi organizado de maneira expressa, em pouco tempo. A decisão foi tomada no início de outubro, no final de outubro eles já estavam em Brasília, buscando esclarecimentos e reverter essa situação. Isso compromete a imagem do Brasil, sem dúvida, perante as outras nações, membros da OCDE, e também, obviamente, isso tem um peso político à futura candidatura oficial do Brasil à OCDE. Isso certamente será levado em conta.
Essas dúvidas em relação à corrupção, então, de certa forma, acabam com o bilhete do Brasil para a entrada do Clube dos Ricos, pelo menos temporariamente, seria isso? Pelo menos dificulta, porque todos os grupos de trabalho, diversas divisões da OCDE têm que dar um parecer sobre a candidatura. Existe um procedimento longo, criterioso, e qualquer descumprimento, e não é só esse, o Brasil também tem problemas graves na área ambiental, outras questões que também serão levadas em conta. Então, certamente dificulta a candidatura, que é esse troféu esperado pelo governo Bolsonaro, pode estar mais longe agora. Me diga uma coisa, nós temos a atualidade de hoje, que foi esse escândalo da descoberta do dinheiro na cueca do vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso. Como que isso impacta você que conhece a relação com a OCDE e o diálogo com essa instituição? Você acha que isso impacta diretamente? As pessoas estão diretamente ligadas ou não? É uma coisa difusa? Eu queria a sua opinião sobre esse episódio. Esse episódio, claro que isso prejudica a imagem do país. É um episódio lamentável, patético e efetivamente coloca o Brasil numa situação que ele fere a dignidade do país e do povo brasileiro. Infelizmente, isso é uma realidade. Claro que esse é um caso concreto que não necessariamente diz respeito aos compromissos internacionais do Brasil, mas ele está ligado a uma questão mais de fundo, mais sistêmica, porque se o Brasil não começar a atacar o problema da corrupção na raiz, nós só vamos ver as cuecas mudarem de cor. Desculpa colocar dessa forma, mas esse problema não vai se acabar. Mudam os governos, os nomes, os envolvidos, mas os esquemas continuam, mudam de forma, se renovam. Para a transparência internacional, qual seria a raiz da corrupção no Brasil? Bom, no Brasil, como em outros países, não é só o caso do Brasil, nós temos um problema de corrupção sistêmica. E um problema de corrupção sistêmica só se ataca com respostas sistêmicas também, reformando leis, instituições, práticas, mas de uma maneira profunda, ampla. O que nós costumamos dizer é que o problema da corrupção no Brasil não é uma disfuncionalidade do Estado brasileiro. A corrupção é perfeitamente funcional para o tipo de Estado que nós temos, que é um Estado que serve a interesses de poucos, extraindo e concentrando riqueza, direitos, e é uma máquina que não mudou muito desde a máquina colonial. Ela serve a interesses de oligarquias, de elites, concentrando direitos e riquezas, garantindo impunidade para as elites, garantindo privilégios para as elites, à custa da exploração de grande parte da população. Então, a corrupção ela não é disfuncional em um Estado como esse, ela acelera o propósito desse Estado. Então, se nós não mudarmos as relações entre Estado e sociedade, entre Estado e mercado, nós ainda teremos a corrupção como uma enzima que só acelera o propósito desse Estado. O que nós queremos dizer com isso é que nós temos que mudar radicalmente a relação. Uma reforma política é essencial, são os nossos representantes dentro do Estado, dirigindo os rumos do Estado, tem que ter uma conexão com o interesse público e não o interesse privado, e diversas reformas no próprio judiciário, que é uma máquina também de oprimir o pobre, o pequeno, violar direitos e garantias, encarcerar em massa com completo descontrole e desrespeito a direitos, e, por outro lado, na ponta de cima, garantir total impunidade à elite brasileira. Se nós não mudarmos isso, o problema da corrupção permanece. Agora, Bruno, o presidente Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no Brasil. Como que a transparência vê essa declaração? Bom, em primeiro lugar, muito pior do que acabar com a Lava Jato é acabar com as condições que permitiram que a Lava Jato e outras grandes operações anticorrupção surgissem no Brasil. Isso é recente, isso dos últimos 15 anos, mas isso não veio do vácuo. A Lava Jato e o Mensalão e outras operações não surgiram do nada, do vácuo. Elas foram o resultado de um progresso institucional, legal, social no Brasil,
que criou as condições para que isso ocorresse. E o que nós estamos vendo agora é muito mais grave que acabar com uma operação. É acabar com as condições que permitiram que essa operação e outras possam surgir. Acabar, fundamentalmente, talvez o fator mais importante, com a independência das instituições de controle, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, outros órgãos estão fundamentais, e o próprio Judiciário. Então, é muito mais grave quando ele diz que acabou com a Lava Jato, ele está acabando, na verdade, com a possibilidade de novas Lava Jatos, ou melhores Lava Jatos também, porque também tem que ser melhorada. Esse é o fator mais grave. E o outro é que é incorreto, não é verdade, não tem corrupção. É claro que, se não investigar, não vai aparecer mesmo, né? Mas existem fatos graves nesse governo, né, em vários escalões, mas mesmo no primeiro escalão, é importante lembrar que o ministro do Turismo é investigado por corrupção. É importante lembrar que o ministro do Meio Ambiente é condenado por fraude. É importante lembrar que o líder do governo, não esse agora, vice-líder que foi encontrado com dinheiro na cueca, o líder do governo na Câmara dos Deputados é também investigado por corrupção. O próprio presidente da República, seus filhos, são investigados por vários crimes, inclusive corrupção em alguns dos casos. Então, é uma inverdade e o mais grave de tudo é acabar com as condições para que lava-jatos surjam no Brasil novamente, ou melhores lava-jatos surjam no Brasil. Muito obrigada, Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional do Brasil, pela sua participação de hoje no RFI Convida. É um prazer. Muito obrigado.